Olá! Um dos pilares do pentecostalismo é a defesa ou a crença da contemporaneidade dos dons espirituais descritos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Vamos olhar juntos para este slide e entender a nossa proposta, o nosso objetivo nessa discussão. O objetivo desta aula é identificar os fundamentos da crença pentecostal e conhecer os dons espirituais defendidos como atuais para a igreja de hoje pela doutrina pentecostal. Constitui também o objetivo desta aula conhecer a ideia cessacionista e a reação pentecostal a ela. Conforme você leu comigo e observou neste slide, o nosso objetivo principal nesta discussão é identificar os pilares, os fundamentos da teologia pentecostal propriamente dita. E num segundo momento, após esta identificação dos fundamentos, é conhecer a principal oposição à ideia pentecostal no movimento chamado de cessacionismo ou teologia cessacionista. Para que nós possamos cumprir o objetivo dessa discussão, nós dividimos este assunto em 5 momentos específicos. Em primeiro lugar, você acompanha comigo no nosso próximo slide, a nossa ideia é discutir a crença pentecostal e os dons espirituais. Num segundo momento, nós vamos falar da natureza dos dons e também quais são os seus termos designadores. Em terceiro lugar, nós vamos classificar esses dons espirituais. Em quarto lugar, nós vamos falar da teologia cessacionista e também a reação pentecostal. E no último momento da nossa discussão, nós vamos falar sobre os princípios da crença pentecostal. Nós acreditamos que, dividindo estes temas nestas 5 partes distintas, vai ser mais fácil a compreensão, a assimilação deste conteúdo, que nos levará, numa revisão histórica bastante simples, a entender os pilares, os fundamentos da teologia pentecostal, conhecer os principais textos bíblicos que fundamentam esta interpretação e, conforme nós falamos no início desta nossa conversa, falar sobre a principal oposição ao movimento pentecostal, que é o pensamento cessacionista, ou seja, a teologia cessacionista. Nesta discussão, é muito importante você conseguir identificar, através de uma revisão literária, mas também através de uma revisão histórica, a origem do movimento pentecostal, o seu princípio, os principais textos bíblicos, para que a gente possa, de fato, chegar a uma estrutura pentecostal propriamente dita. Há alguém que goste de chamar esse processo de conhecimento da metodologia pentecostal. Eu prefiro não usar esta expressão metodologia pentecostal para fugir um pouquinho desta rigidez estrutural. Não que o movimento pentecostal seja um movimento volátil, que se mova de forma desordenada no espaço e no tempo. Não, pelo contrário. Mas nós vamos, através de uma revisão histórica, de uma revisão literária, conhecer os seus fundamentos, identificar, porque também nós não poderíamos interpretar se nós não identificássemos. É muito importante nesse processo identificarmos quais são os textos, quais são as passagens bíblicas, os textos bíblicos que fundamentam esta que é conhecida como doutrina pentecostal. Eu espero que nesta discussão nós possamos ter todas as condições e capacitações para identificarmos os fundamentos de uma teologia genuinamente pentecostal. A crença pentecostal tem a sua origem ou o seu fundamento em acreditar na atualidade ou na contemporaneidade dos dons espirituais. Mas nesta discussão que nos leva
ao conhecimento e à interpretação dos dons espirituais, é muito importante nós conhecermos os conceitos ou o conceito da própria palavra dom, para não fazermos confusão ou não interpretarmos os dons espirituais de maneira equivocada. Olhe para este primeiro slide que nos vai dar suporte para o entendimento do que é um dom, para chegarmos ao conhecimento do que são os dons. Eu estou mostrando para você uma literatura clássica da teologia pentecostal contemporânea, chamada Teologia Sistemática Pentecostal. Observe que esta literatura fala sobre dons espirituais, caracterizando esses dons espirituais, no seu sentido geral, como um termo dom, que tem mais de um emprego. Vamos para o próximo slide para entendermos estas diferenças a partir do seu conceito. Em primeiro lugar, nós vemos o dom propriamente dito, ou seja, trata-se de um presente, de uma dádiva, algo dado, uma graça, uma parte, uma distribuição, uma concessão, uma alocação, uma partilha, assim por diante. Quando nós falamos ou utilizamos a expressão dom, de fato nós estamos falando de um presente, de alguma coisa que é dada por uma pessoa a outra. Dom não está ligado no seu conceito tão somente a dons espirituais. Como acabamos de ver, o dom é uma expressão que, de forma bastante objetiva, trata de um presente, ou seja, de uma doação dada por uma pessoa a uma outra pessoa. No próximo slide, você acompanha comigo que, além da expressão dom, nós temos os dons que são naturais. Diz o texto nesse slide, também vindos de Deus na criação, na natureza, a água, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna, os alimentos, etc. Quando nós falamos em dons naturais, nós voltamos ao conceito de dom que vimos anteriormente, que se trata de um presente. Quando falamos em dons naturais, nós falamos de um presente dado por Deus aos homens, manifesto conforme você leu comigo nos slides, manifestado, olhe no slide de novo juntamente comigo, manifestado na própria natureza, na água, na luz, no ar, no fogo e assim sucessivamente. Estes são os dons naturais, ou seja, aquilo que foi dado por Deus para os homens usufruírem. Mas nós também, a partir do conceito de dom, passando pelos dons naturais, observamos ainda uma evolução, não uma evolução, mas também outras maneiras de olharmos para este dom ou olharmos para estes dons. Olhe comigo o que nós colocamos neste slide. Nós observamos que, além dos dons naturais, nós temos os dons que são humanos, ou seja, são concedidos por Deus na esfera do ser humano, os talentos, os dotes, as aptidões, as prendas, as virtudes, as qualidades, as vocações inatas, etc. Quando nós falamos em dons humanos, nós estamos falando de habilidades, ou seja, dádivas, presentes de Deus para que o ser humano possa usar em seu próprio benefício e também em benefício do seu próximo, em benefício da pessoa que ele se relaciona, em benefício da pessoa que está ao seu redor. Então, a partir do dom, eu entendo a existência de dons naturais e também a existência de dons humanos. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós observamos o dom espiritual. É uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. São como faculdades da pessoa divina operando no ser humano. Preste atenção que, a partir do conceito de dom, nós observamos que existem dons naturais, presentes de Deus, manifestados na existência da natureza, existem os dons humanos, presentes de Deus,
que nos capacitam e nos habilitam para um serviço específico. Mas observamos também, e isto é muito importante você ter em mente, a existência do dom espiritual. Olhe comigo nesse último slide que nós vimos, volte comigo aqui rapidamente. Nós observamos que são faculdades da pessoa divina que operam no ser humano. E este é o chamado dom espiritual. Quando nós vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, nós vemos os dons espirituais. Perceba que há uma diferença básica. Nós estamos falando em dom espiritual e existem os dons espirituais. Eu creio que não seria demais você olhar de novo para esse slide que nós estamos observando, que são faculdades da pessoa divina operando no ser humano. Na prática, quando a gente fala em dom espiritual, a gente está falando numa ação direta de Deus por intermédio da pessoa do Espírito Santo no ser humano, o capacitando a fazer coisas que a sua inteligência ou o seu estudo ou a sua busca humana o impossibilitariam de realizar. Preste atenção, não é tão difícil nós entendermos. Existem, dentro da realidade espiritual, algumas habilidades e algumas capacitações que não seria razoável ou não serviria ou não adiantaria irmos a um banco escolar, a um banco acadêmico, buscar uma formação formal para a realização de um determinado serviço. Existem coisas dentro da realidade espiritual que só são possíveis de serem realizadas, de serem alcançadas por intermédio de uma ação direta da pessoa do Espírito Santo. Olhando para esta realidade, a fundamentação de uma crença em Deus, e não poderia ser diferente como fundamentação de uma teologia pentecostal, que o ser humano necessita acreditar em um relacionamento direto com Deus que permite, a partir de um entendimento que eu tenho a possibilidade de aceitar ou não uma ação divina na minha vida, de exercer algumas atividades dentro da realidade espiritual para que eu possa ser edificado, ou seja, para que de fato eu possa ter uma experiência de crescimento espiritual em todos os dias na minha vida e também para que eu possa, através da minha vida e dos meus comportamentos, servir ao próximo e ser útil ao próximo. O dom é um presente. Eles podem ser naturais, eles podem ser humanos e eles podem ser espirituais. E é a partir desta ideia que nós vamos continuar a nossa discussão sobre a fundamentação da crença pentecostal. No estudo da teologia pentecostal, existem alguns termos que fazem a sua designação. Nós vamos olhar a partir desse momento, mesmo que de forma rápida, porém objetiva, quais são esses termos no grego, que são verificados no texto grego, que dão suporte para uma compreensão e, claro, uma crença genuinamente pentecostal. Acompanhe comigo nesse slide o primeiro termo designador da palavra ou da expressão dom e dons espirituais. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A palavra grega é pneumatica. Os críticos e opositores dos dons alegam que no original não consta a palavra dom. Não consta neste versículo, mas consta a seguir em 1 Coríntios 12 e nos capítulos seguintes. É importante nós lembrarmos, não é o objeto desta discussão, mas não há de que se falar em textos originais da Bíblia, uma vez que o que nós temos acesso
são uma série de cópias que se desenvolveram ao longo do tempo, não tendo, de fato, dentro da nossa cultura, nos tempos em que vivemos, um acesso ao texto original da Bíblia. Mas mesmo dentro dessa discussão, mesmo que ela não seja mencionada, esta expressão, a pneumática, num primeiro momento, numa primeira leitura, nos próximos textos da Bíblia, isto é bastante simples de ser notado, verificado e comprovado. Olhe comigo o próximo slide. Nós continuamos ainda na análise desse primeiro termo, com base em uma versão clássica da Bíblia Sagrada, a King James, observando que no verso 1, esta versão, a de King James, menciona dons espirituais literalmente. No grego, nós lemos simplesmente espirituais, ou seja, ton pneumatikon, significando coisas caracterizadas ou controladas pelo Espírito. Quando a Bíblia faz referência a esses dons espirituais, por intermédio desses termos gregos designadores, a Bíblia está falando literalmente de habilidades ou de manifestações humanas controladas ou originadas no Espírito Santo de Deus. Vamos continuar entendendo esses termos designadores no nosso próximo slide. Nós observamos nesse próximo slide que o segundo termo designador é o termo carismata, verificado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e Romanos, capítulo 12, versículo 6, que falam da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. Observe que nessas referências bíblicas que nós apresentamos aqui nesta discussão, não existe a ideia de um fim ou de um término da manifestação deste dom ou desses dons espirituais, comprovando dentro de uma interpretação pentecostal que estes dons são contemporâneos, ou seja, se manifestam, são verificados da mesma forma que aconteceram no momento em que foram descritos no texto sagrado. Andando um pouquinho ainda nesses tons designadores, nesses termos designadores, olhe comigo nesse slide, o próximo termo que designa esses dons é o diaconai, descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Falam de serviço, trabalho e ministério prático. São ministrações sobrenaturais do Espírito Santo através dos membros da igreja como um corpo. Esta referência diaconai nos dá uma fundamentação para acreditar que esta manifestação, controlada e originada pelo Espírito Santo de Deus, só pode ser manifestada no meio do corpo de Cristo. Em outras palavras, o texto bíblico é bastante direto. Aqueles que não fazem parte da igreja, que não comungam de uma mesma fé, não têm autorização à luz da palavra de Deus, por vários motivos, entre eles por não estarem em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo vivo nesta terra, de manifestar esses dons na sua vida, de manifestar esses dons no meio da igreja e até mesmo de manifestar esses dons no meio da sociedade. O termo é bastante específico quando apresenta também a continuidade. Não haveria, dentro da interpretação pentecostal, uma intenção divina de restringir esses dons a um momento exclusivo da história da igreja. Pelo contrário, a crença pentecostal, numa análise desses termos designadores, acredita na continuidade da manifestação desses dons até o momento do arrebatamento da igreja. Vamos para o próximo dom? No próximo slide, para o próximo termo, perdão, no próximo slide nós observamos que há o energemata, que está descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Isto é, os dons são operações diretas do poder de Deus para a realização de seus propósitos e para abençoar o povo. Interessante que o movimento pentecostal, dentro das acusações ou das críticas que recebe, parte do princípio de que há dentro do movimento pentecostal um sentimento de que as pessoas que são tomadas pelo Espírito, manifestando esses dons espirituais, o fazem para preencher as suas necessidades, para preencher
as suas demandas, quando na verdade o movimento pentecostal acredita que, olhe comigo de novo no slide e eu faço questão de frisar aqui com você, realização dos seus propósitos para abençoar o povo. Quando Deus permite a manifestação desses dons manifestados no meio do povo, ele o faz com o objetivo de trazer bênçãos, ou seja, de trazer qualidade de vida para o seu povo. Indo adiante para concluirmos esta discussão, no próximo slide, você observa juntamente comigo que há um outro termo que é designado para entendimento dos dons espirituais, faneroses, descrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, onde os dons sobrenaturais da parte de Deus, mas conforme o sentido original, eles operam igualmente na esfera do natural, do tangível, do sensível e do visível. Divididos em 4 partes. Primeiro, as manifestações do Espírito se dão de acordo com a vontade do Espírito. Em segundo lugar, certos dons podem operar em um crente de modo regular e um crente pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades específicas. Terceiro, é antibíblico e insensato se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada, mais visível, é mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada, ou seja, menos visível. E, em último lugar, Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito ou falsos crentes disfarçados como servos de Cristo podem fazer o mesmo. Estes termos designadores dos dons espirituais que estão na linguagem grega nos dão fundamentação e suporte para acreditarmos na existência de uma dádiva, de um presente de Deus por intermédio do Espírito ao ser humano e que este presente se manifesta no serviço, na preocupação e no nosso relacionamento com o próximo. Os dons espirituais, listados pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, estão lá de forma bastante simples e objetiva para nós compreendermos. Porém, de uma forma didática, nós dividimos ou classificamos esses dons espirituais para facilitar a sua assimilação na nossa mente, em nossa memória, para que nós possamos interpretá-los, discutirmos com outras pessoas as suas aplicações, a sua realidade, e a partir desta classificação que nós queremos entender o funcionamento ou a razão de ser, a razão de existir de cada um desses dons espirituais listados e descritos em 1 Coríntios capítulo 12. Acompanhe comigo no nosso slide como se dividem esses dons espirituais de forma didática. Em primeiro lugar, nós temos os dons de revelação, ou seja, o poder de conhecer, caracterizado por 3 pontos distintos. Primeiro, palavra da sabedoria, descrita em 1 Coríntios 12, 8. Em segundo lugar, a palavra do conhecimento, descrita em 1 Coríntios, também capítulo 12, versículo 8. E em terceiro lugar, caracterizada pelo discernimento de espíritos, descrita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Estes são chamados de dons de revelação, ou seja, uma possibilidade, uma capacidade dada pelo Espírito do Senhor para se conhecer coisas que a nossa faculdade mental, a nossa razão, o raciocínio humano seria limitado ou até mesmo impossibilitado de conhecer. Por isso, esta classificação inicial nos apresenta esses 3 dons. Olhe de novo para o slide para que a gente possa memorizar.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e também discernimento de espíritos. A próxima classificação nós observamos como sendo dons de poder, ou seja, a capacidade de fazer alguma coisa, também divididas em 3 momentos distintos. Dom da fé, descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Os dons de curar, descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, também versículo 9, e a operação de milagres, descrita em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10. Em nossa primeira classificação, nós vimos uma capacidade dada pelo Espírito para nós conhecermos alguma coisa. Neste momento, olhe comigo de novo para o slide, nós temos nessa classificação uma possibilidade de se fazer. Uma possibilidade de se fazer o quê? Uma possibilidade dada por Deus por intermédio de um dom, conforme nós já vimos, que é um presente, que é uma dádiva dada por Deus para fazermos ou realizarmos coisas que humanamente não poderíamos fazer. Observe que quando a Bíblia faz menção a esses dons espirituais, ela sempre fala de uma capacidade que vem do alto, que tem a sua origem nos céus. Eu não posso estudar, eu não posso me capacitar humanamente para realizar ou fazer, para conhecer ou fazer algumas coisas, porque no sentido espiritual só é possível eu conhecer fenômenos do mundo espiritual e fazer coisas no mundo espiritual a partir do momento em que eu sou autorizado e capacitado pelo Espírito Santo a conhecer e fazer. Uma outra observação que é importante nesse momento da discussão é que a crença pentecostal tem como fundamento a ideia de que eu não me utilizo desses dons a hora que eu quero, ou a hora que eu julgo que eles devem ser utilizados. Mas a crença e o fundamento pentecostal defendem a ideia que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que nos concede estas capacidades. É Ele quem determina a hora, é Ele quem determina o momento, é Ele quem avalia e julga a necessidade da aplicação. Observe que, até de forma injusta, algumas vezes o movimento pentecostal recebe uma crítica ou até mesmo uma acusação de que a pessoa que está sendo por Deus é que determina a hora, o momento ou a circunstância que ela vai manifestar esses dons espirituais na sua vida. Então eu creio que ficou bastante clara nessa discussão que o fundamento pentecostal crê e se submete à ideia de que é o Espírito Santo quem define, quem decide a hora e o momento em que esse dom será manifestado ou exteriorizado. Ainda dentro desta classificação de dons espirituais, nós observamos um novo momento. Olhe comigo nesse slide. Nós observamos que, em terceiro lugar, nós temos os dons de inspiração, ou seja, o poder de dizermos alguma coisa. Esses dons de inspiração são divididos em 3 momentos específicos. O primeiro, um dom de profecia, destacado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O segundo, um dom de variedade de línguas, descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, também neste mesmo versículo, que é o versículo de número 10. E em terceiro lugar, um dom de interpretação de línguas, descrito em 1 Coríntios, também na mesma referência, capítulo de número 12, versículo 10. Dons de inspiração, capacidade dada por Deus para dizermos, para falarmos ou para compartilharmos uma mensagem. Veja como se torna mais simples a assimilação desses dons a partir da sua classificação. São 9 dons, divididos em 3 momentos. Quais são esses momentos? Uma capacidade de conhecermos aquilo que o nosso raciocínio não nos permitiria conhecer. Um segundo momento, uma capacidade de fazermos alguma coisa que não poderíamos anteriormente aprender. E num terceiro momento,
a capacidade de falar ou de compartilhar uma mensagem que não tem uma origem no nosso intelecto ou na sabedoria humana, mas uma capacidade de falar uma mensagem que tem a sua origem no céu. De forma didática, 1 Coríntios, capítulo de número 12, fica mais fácil de ser compreendido a partir desta classificação. A classificação não é uma doutrina, a classificação é uma metodologia que nos permite assimilar a vontade de Deus para o ser humano através dos dons espirituais. A teologia, quando faz uma discussão bastante específica sobre Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo de número 12, ela se divide. Ela se divide naqueles que acreditam na contemporaneidade do Espírito Santo e naqueles que acreditam que esta manifestação, embora existente, foi limitada a um período na história da igreja. Apenas para relembrarmos, é importante nós trazermos à nossa memória que a doutrina pentecostal, ela tem a sua fundamentação a partir da interpretação de Atos capítulo 2. Então é muito importante você que estuda a disciplina de teologia pentecostal ter todos os eventos do capítulo 2 de Atos bastante cristalinos na sua mente, identificando cada um dos acontecimentos, dos comportamentos e também dos personagens que fazem parte do capítulo de número 2. Outro aspecto que é muito importante para o estudante de teologia, independente da sua interpretação ou independente da sua crença, seja ele tradicional ou pentecostal, é ter de forma bastante cristalina todos os acontecimentos e personagens do capítulo 12 de 1 Coríntios. Sem um conhecimento pleno, mais aprofundado desses textos, fica um pouco difícil darmos continuidade à ideia e à discussão de uma teologia tradicional, reformada e uma teologia pentecostal. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, descreve de maneira muito sucinta a descida do Espírito Santo. O que de fato significou esta descida do Espírito Santo? Ela tem a sua origem numa promessa de Deus, que nós podemos verificar, por exemplo, na leitura do profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito. O que significa especificamente um derramar do Espírito? Claro que é uma linguagem simbólica. A gente já discutiu isso nas nossas temáticas anteriores. Há um simbolismo, não há um derramamento literal como alguém que despeja alguma coisa sobre outra. Mas o simbolismo é de que Deus se relacionaria com o homem e com o seu povo de uma forma dinâmica, diferente do que estava se relacionando até então. Por isso que quando Atos dos Apóstolos fala num derramamento, está falando de um relacionamento diferente do que era conhecido. E isto acontece mediante a descida do Espírito Santo. No primeiro momento, nós encontramos uma divisão de pensamentos na história da teologia. A teologia tradicional acredita que esse derramamento do Espírito se deu numa manifestação em outras línguas, que foram conhecidas pelas pessoas que estavam ao redor de um ambiente onde homens de Deus buscavam a presença do Senhor em oração. Diz o texto, e você conhece bem este texto, que as pessoas que estavam ao redor daquele ambiente começaram a entender aqueles homens falando nos seus idiomas, ou seja, nos idiomas originais, nos idiomas onde eles nasceram, mesmo estes homens não tendo passado por uma escola de idiomas. O movimento pentecostal também acredita neste fenômeno, nesta literalidade interpretativa, mas também acredita que houve uma manifestação, que nós falaremos posteriormente, chamada de glossolalia, ou seja, onde esses homens, além de falar idiomas que eram conhecidos aqui na Terra, também falaram em outro idioma desconhecido, chamado de línguas estranhas ou fenômeno de glossolalia.
Outro aspecto que nós já observamos nessa discussão diz respeito a 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo lista uma série de dons espirituais. A teologia reformada tradicional acredita que ela existiu, que foi necessária e verificada no primeiro momento da igreja, no momento da igreja primitiva, no primeiro século da igreja, e que a partir da consolidação da igreja na terra, não houve mais necessidade da sua existência, não houve mais necessidade da sua verificação. A teologia pentecostal, com base nesse texto e outros textos na Bíblia Sagrada, acredita que esses dons, eles se manifestam exatamente como descritos no capítulo 12, nos dias de hoje. Esta ideia que acredita no seu término passou então a ser chamada de teologia cessacionista ou movimento de cessacionismo. O que é a teologia cessacionista? O que é o movimento cessacionismo? É um movimento que acredita que no primeiro século da igreja houve da parte de Deus uma interrupção da manifestação desses dons. A teologia pentecostal, diferente da teologia cessacionista, acredita que não, que Deus, ao relacionar-se com o homem, a partir do derramamento do Espírito Santo no capítulo 2 e a partir do estabelecimento desses dons descritos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, continuou, e que é propósito de Deus, a continuidade, ou seja, a verificação desses comportamentos que permitem ao homem conhecer, fazer e comunicar coisas que têm a sua origem em Deus. A reação do movimento pentecostal à teologia cessacionista, desde os momentos iniciais da igreja, tem sido uma constante, sendo que nos dias em que vivemos, ela tem sido fundamentada de uma maneira muito melhor, com mais qualidade, através de uma farta literatura que justifica, fundamenta e defende, através da interpretação do texto bíblico e não da experiência humana, a realidade da continuidade dos dons. Basicamente, o cessacionismo acredita que o propósito de Deus se findou no primeiro século e a teologia pentecostal acredita na sua continuidade e reage a este pensamento cessacionista todos os dias através de fundamentações literárias a partir de uma interpretação bíblica. Neste momento, eu quero discutir com você sobre os princípios da crença pentecostal. Existem diversos autores, mas eu selecionei um teólogo pentecostal chamado Elianai Cabral para nós entendermos um pouquinho desses princípios. E Elianai Cabral, este teólogo pentecostal, quando fala sobre este assunto, o divide em 5 momentos específicos que nós vamos trabalhar neste momento da discussão dos princípios de uma crença genuinamente pentecostal. Olhe comigo para esse slide. Em primeiro lugar, como princípio de uma crença pentecostal, é necessário nós falarmos na aceitação da soberania da Bíblia Sagrada, conforme relata 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Apesar de a experiência ter um valor muito importante na fundamentação pentecostal, é muito cristalino para todos os pensadores do movimento pentecostal a soberania da Bíblia Sagrada. Ela é a última palavra, ela é a régua, ela é a medida de toda e qualquer crença pentecostal. Por isso, ser um princípio fundamental, inegociável, a soberania da Bíblia Sagrada, a soberania e a supremacia das Sagradas Escrituras. Ainda neste pensamento que estabelece alguns princípios elementares, Elianai Cabral, este teólogo pentecostal, nos apresenta um segundo princípio, um segundo momento, uma segunda característica dentro da crença pentecostal.
Acompanhe comigo nesse mesmo slide qual é este princípio. A manutenção da pureza da sã doutrina, conforme descrita nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Elianai Cabral, os pensadores do movimento pentecostal, os teólogos do movimento pentecostal, enfatizam a questão da manutenção da pureza da doutrina. Ela não pode ser misturada, ela não pode ser contaminada, ela deve ser preservada em todos os momentos da história da igreja. Ela precisa ser guardada de qualquer influência, principalmente das filosofias humanas e também da própria experiência. Eu já comentei com você, já falamos nesta discussão, que a experiência é um aspecto importante dentro da realidade pentecostal. Porém, a última palavra é da Bíblia Sagrada e as doutrinas descritas na Bíblia Sagrada devem ser mantidas, guardadas, devem ser preservadas, em especial para que se não permita a entrada de influências de filosofias ou de pensamentos seculares, tentando deformá-la ou trazer alguma alteração no seu sentido, no seu contexto, na sua mensagem original. Indo um pouquinho adiante, no nosso próximo slide, nós vamos encontrar um terceiro princípio da crença espiritual ou da crença pentecostal. Diz Elianai Cabral o seguinte: é princípio a crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, conforme descreve Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. Observe que Elianai Cabral e outros autores do movimento pentecostal sempre defenderão, ao contrário do cessacionismo, a atualidade, ou seja, a contemporaneidade. O movimento pentecostal, além de defender a contemporaneidade, ou seja, a verificação da manifestação dos dons espirituais nos dias de hoje, considera o fenômeno de falar em outras línguas ou em línguas estranhas no fenômeno da glossolalia como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós já discutimos em temáticas anteriores que, uma vez influenciado pelo pensamento wesleyano, o movimento pentecostal acredita em um relacionamento do homem com Deus no processo de conversão, onde ele tem os seus pecados perdoados. E, neste mesmo instante, recebe a presença do Espírito Santo na sua vida. Processo contínuo, diz o movimento pentecostal, acontece a santificação. Neste processo, o ser humano tem, dentro da interpretação pentecostal, a possibilidade de buscar a presença do Espírito Santo através da manifestação dos dons espirituais. E a evidência para o movimento pentecostal, ou seja, é chancela, é prova visível de que este ser humano está de fato num processo de santificação, vivendo a realidade da manifestação dos dons espirituais, falar em línguas estranhas. Elianai Cabral, além de defender como princípio, juntamente com outros autores da crença pentecostal, a manutenção desses dons espirituais, ou seja, a contemporaneidade, defende a ideia da evidência de o falar em outras línguas. Mas ele continua dizendo o seguinte, você pode acompanhar comigo nesse mesmo slide. É princípio de uma crença pentecostal o cumprimento integral da grande comissão, conforme descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo de número 15 até o versículo de número 20. De maneira bastante direta e objetiva, este teólogo está nos informando ou nos fazendo lembrar de uma realidade essencial para a vida religiosa. Nós temos, de acordo com a Bíblia, uma missão específica, chamada de uma grande comissão, um propósito. Há um propósito estabelecido por Deus para a sua igreja, para o seu povo aqui na terra, que não pode ser desprezado,
que é de levar a palavra do Evangelho, levá-lo na sua integralidade a todo ser humano. Isto é essencial e motivo de ser, motivo da existência da igreja e do corpo de Cristo nesta terra. E em último lugar, você acompanha comigo, é princípio do movimento ou da crença pentecostal um compromisso com a santidade, através da leitura da Bíblia, da oração e do exercício da piedade na consolação do Espírito Santo. Só é possível uma manifestação genuinamente pentecostal através da verificação de uma vida que abre mão de valores e conceitos seculares, de valores e conceitos mundanos, nos fazendo, de fato, ter um comportamento voltado para valores espirituais. E como isto é possível? Através de uma vida de santidade, manifestada na leitura, na alegria e no prazer da palavra de Deus, vivendo de fato um relacionamento através de uma experiência diária, contínua com Deus e com as coisas sobrenaturais. Os fundamentos da teologia pentecostal podem ser vivenciados e devem ser experimentados no dia a dia. Você vai acompanhar comigo nas projeções dos slides uma experiência que eu obtive na internet e deixo para você o link para você ter acesso à integralidade desta matéria, à integralidade destes relatos, para você entender que na prática os conceitos teológicos pentecostais podem ser verificados nos dias de hoje e são testemunhados de fato nos dias de hoje. Acompanhe comigo este relato que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Eu era um estudante de teologia no seminário e servia numa pequena missão que ficava na periferia da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Em um domingo à tarde, chegando ao morro, fui recebido por uma mãe que me levou até a sua casa, onde sua filha, de mais ou menos 12 anos, estava bem doente. Ela pediu com lágrimas que eu orasse pela cura. Naquele momento, eu senti que Deus me dava fé para crer que Ele iria agir. Com essa convicção, diz este personagem, eu orei e Deus levantou a menina. Isso provocou forte impacto nas pessoas daquela comunidade. Na prática, você observa um alinhamento da teoria descrita nos Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios com a realidade do dia a dia. Um princípio fundamental da teologia pentecostal é de que houve esta continuidade, não cessaram as manifestações desses dons. E neste breve relato que você acompanhou comigo, registrado em redes sociais, e nós teríamos inúmeros outros exemplos, não só no Brasil, na nossa realidade cultural, mas em todas as regiões do mundo, pessoas que são testemunhas oculares, que são testemunhas vivas do agir de Deus por intermédio de pessoas que buscam a presença do Espírito Santo nas suas vidas, sobretudo para prestarem um serviço de excelência, um serviço de qualidade em relação ao próximo. No relato que nós acabamos de ler e nós acabamos de ver, você observa que numa comunidade simples, numa comunidade carente, um homem de Deus que se relaciona com Deus e busca esses dons espirituais na sua vida, teve a possibilidade que, para alguns poderia ser tão simples, mas foi extraordinária para aquela família que tinha um ente querido seu enfermo, um ente querido seu doente, receber a oração, uma oração de alguém que tem fé e que colocou essa sua fé a serviço de uma outra pessoa, pedindo, clamando, intercedendo, orando a Deus para que curasse aquela pessoa. De fato, você observa que o conceito, ou seja, a crença pentecostal, pode ser vivenciada nas situações mais simples, nas situações do nosso cotidiano, nas situações do dia a dia.
A crença pentecostal, ela permite não a um grupo pequeno ou a um grupo seleto escolhido por Deus, pelo contrário, ela permite a qualquer membro da igreja, através da sua busca incessante pelo Espírito Santo, colocar a sua vida em serviço ao próximo. A ideia de que o movimento pentecostal reúne pessoas apenas para orar em voz alta ou gritar ou até mesmo exteriorizar as suas emoções de forma mais intensa é um pouco equivocado, porque a grande razão de existir do movimento pentecostal e de justificar a sua crença é que a sua vida está sempre a serviço do próximo. De forma resumida, nós podemos dividir essa nossa discussão em 5 momentos bastante interessantes. Em primeiro lugar, você acompanha comigo nesse slide, nós observamos nessa temática a crença na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É pilar, é fundamento da crença e da teologia pentecostal, em contraposição à teologia cessacionista, a contemporaneidade, ou seja, a atualidade da manifestação dos dons espirituais. Sendo bastante direto e objetivo, o movimento pentecostal acredita que não houve uma interrupção ou uma limitação da atuação desses dons, em especial na igreja primitiva, em especial nos 100 primeiros anos da igreja. Em segundo lugar, nós observamos nessa discussão, e você acompanha nesta mesma tela juntamente comigo, o conceito de dom como sendo algo bastante importante, relevante no estudo da teologia pentecostal. Nós observamos que um dom é um presente, uma dádiva, e nós temos dons naturais, dons humanos e dons espirituais. Lembrando que os dons naturais são manifestados na criação, naquilo que Deus deu de presente ao homem, a terra, o ar, o fogo, a água, a natureza, os animais. Os dons humanos são capacidades ou habilidades que Deus nos dá, que Deus nos deu. Aptidões técnicas, habilidades artísticas, enfim, capacidade para fazermos coisas no mundo humano. E os dons espirituais, que são capacitações dadas pelo Espírito Santo dentro de uma realidade espiritual. Em terceiro lugar, você acompanha comigo nesta tela, nós vimos a natureza dos dons a partir da identificação de alguns termos designadores, como foi a pneumatica, o carismata, o diaconai, a energemata e a fanerosis. Ou seja, palavras gregas, palavras que estão no texto bíblico grego, que nos permitem, dentro do movimento pentecostal, fundamentarmos a nossa crença, mostrando que a interpretação daquilo que nos permite vivenciar como pentecostais tem um princípio, tem uma fundamentação no texto sagrado, nos seus originais. Nós vimos também nessa discussão, e você olha comigo nesta tela, que os dons podem ser, de forma didática, separados através de uma classificação, basicamente divididas em 3 partes. Dons de revelação, que nos permitem conhecer coisas que não conhecíamos, dons de poder, que nos permitem fazer coisas que humanamente não poderíamos fazer, e dons de inspiração, que nos permitem compartilhar mensagens que humanamente não teríamos condições de falar. Estas classificações, elas não são doutrinárias, e eu creio que isto ficou bastante claro. São maneiras didáticas de entendermos a ação de Deus em nosso favor. E em último lugar, você acompanha comigo nesta tela, nós abordamos alguns dos princípios da crença pentecostal, tendo como destaque, dentro do movimento pentecostal, a crença na soberania da Bíblia Sagrada. Ou seja, o movimento pentecostal tem uma preocupação em apoiar-se na supremacia das Escrituras Sagradas. Ser pentecostal é acreditar na Bíblia, mas é também valorizar a experiência
ser pentecostal é ter o princípio bíblico como régua normativa para todos os dias da nossa existência.